Amém. Gente, então, agora nesse período, gostaria de explorar um pouco a respeito de ser usado ou ser aprovado. E depois, no segundo período, aí nós vamos jantar às 8h30, não é isso? Amém. E até às 9h30. E aí das 9h30 às 10h30 tem mais um período. Isso. Não é isso? Tá, maravilha. Aí nesse outro segundo período, nós vamos falar um pouco do chamado de Noé, de Abacuque e de Moisés. Consequentemente, a gente vai se identificar com o chamado deles, dons, uso dos dons, etc. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos começar então abrindo com o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, por favor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 é uma palavra apostólica de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, ele estava responsável por supervisionar o presbitério de Éfeso, mesmo sendo um jovem solteiro. E Paulo, sabendo de toda essa responsabilidade que Timóteo tinha, escreveu assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Só para deixar marcado, quer repetir comigo? Aprovado. Aprovado. Quer perguntar para a pessoa que está do seu lado, você é usado ou você é aprovado? Irmão, sabe o que acontece? Ao longo da vida, nós vamos adquirindo alguns conceitos, voluntária ou involuntariamente, e esses conceitos vão fazendo parte da nossa maneira de sentir, de pensar e de agir. E no decorrer da vida nós vamos dando conta que esses conceitos que estão dentro de nós, muitos deles não foram instalados ali pelo céu, não foram implantados na nossa mente ou no nosso coração pela palavra. E no decorrer da minha caminhada, eu descobri muitos deles dentro de mim. E talvez essa palavra aqui seja a mais importante da minha vida. E sem dúvida nenhuma, essa foi a palavra que mais me sacudiu. Eu nunca fui tão sacudido por uma palavra como essa daqui. Porque chegou um momento na minha caminhada, mais precisamente em 2014, eu me dei conta que eu tinha adquirido um conceito dentro de mim de que se eu fosse usado por Deus, significava que eu era aprovado por Ele. E isso é um grande engano. Muitas vezes, porque nós somos usados por Deus para batizar alguém, para curar um enfermo, para expulsar um demônio, para fazer um milagre, para dar uma palavra para a igreja, para trazer uma revelação, para profetizar e a profecia acontece, para ministrar louvor em algum lugar, ou para reconhecer um obreiro com imposição de mãos, ou para fazer uma viagem missionária internacional. Muitas vezes, porque nós somos usados por Deus para atuar e fazer essas coisas, pode ser que sobrevenha sobre nós a sensação de que nós somos aprovados por Ele, só porque nós estamos sendo usados por Ele. Mas isso é um grande engano. Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Ele. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então o que estava acontecendo aqui? Essa turma era usada por Deus, mas não era aprovada por Ele. Eles eram usados para profetizar, e a profecia acontecia de verdade, não era mentira. Eles eram usados verdadeiramente para expulsar os demônios. Eles eram usados verdadeiramente para fazer muitos milagres. Mas eles não eram aprovados por Deus. E aqui Jesus desqualificou eles. Eles pensavam que por ser usados por Deus, eles estavam qualificados para entrar nos céus. E Jesus desqualificou eles, porque eles viviam na prática do pecado. E isso desqualificou eles. Jesus explica aqui, os que praticais a iniquidade. Ele está explicando o porquê eles foram desqualificados. Porque eles eram usados, mas não eram aprovados. Então, quando eu me dei conta que esse conceito errado estava dentro de mim, eu fui sacudido por essa palavra. E eu fiquei muito assustado, porque eu percebi que eu tinha adquirido esse conceito. E no decorrer dos anos, eu nem percebi quando que ele entrou dentro de mim. Quando nós somos usados por Deus para fazer a obra, para dar uma palavra, para trazer uma revelação, para corrigir alguém, para fazer um discípulo, para batizar, para profetizar, expulsar demônio, curar enfermo, a gente desce do púlpito e nos vem a sensação de que Deus dá um tapinha nas costas dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Como se fosse usado por Deus era uma garantia de que nós somos aprovados por Ele, e não é. Ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Ele. A palavra apostólica de Paulo para Timóteo é o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado e não usado. Isso transformou a intenção do meu coração. Eu tinha muita gana de ser usado. Essas ganas, elas mudaram de direção. Esse afã que eu tinha por ser usado mudou completamente. Esse entusiasmo que eu tinha por ser usado agora está totalmente concentrado em ser aprovado por Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos apresentar diante de Deus aprovados. É aí que nós temos que nos concentrar. Amém? Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para quê? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então Paulo admitia a possibilidade de terminar desqualificado, mesmo depois de ter sido usado por Deus para pregar o Evangelho para muitas pessoas. Ele admitia essa possibilidade. Ele sabia disso. Por isso ele disse para Timóteo, e por isso ele está dizendo aqui, que ele esmurrava o próprio corpo, e reduzia o corpo dele à escravidão, para que ele não venha a ser desqualificado, mesmo depois de ter sido usado para pregar o Evangelho a muitas pessoas. Por quê? Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Ele. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, Paulo diz o seguinte: porque em nada pesa a minha consciência, contudo, nem por isso
isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está falando o seguinte: a minha consciência não pesa em nada, eu não tenho peso na minha consciência em nenhuma área da minha vida. Contudo, eu não me considero justificado diante de Deus, mesmo que a minha consciência não pese em nenhuma área da minha vida. 1 Coríntios 4:4. Eu falei Timóteo? Desculpa, irmãos. É Coríntios, 1 Coríntios 4:4. Obrigado, Marcos. 1 Coríntios 4:4. Paulo diz o seguinte: porque em nada pesa a minha consciência, contudo, nem por causa disso, que a minha consciência não pesa em nenhuma área, nem por causa disso eu me considero justificado diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que a consciência não é um instrumento seguro de avaliação para nos comprovar se nós estamos bem com Deus ou não. Não é. A nossa consciência, ela não é um instrumento seguro para fazer esse tipo de avaliação. Paulo está dizendo o seguinte, que ainda que a minha consciência não pese em nada, eu não me considero justificado. Por quê? Porque a consciência não é um instrumento seguro para fazer um tipo de avaliação dessa. A consciência não é, a gente não pode usar a consciência como esse instrumento seguro para nos avaliar, para nos comprovar se nós somos aprovados ou reprovados por Deus. A consciência não é esse instrumento seguro. Por quê? Porque ela pode estar cauterizada. Ela pode estar cauterizada. A consciência, em condições normais, ela até faz um papel importante no discernimento do certo e do errado, quando ela está em condições normais. Mas ela não é um instrumento infalível. Ela não é um tribunal infalível. Ela não é um tribunal absoluto para fazer uma avaliação como essa, se nós somos aprovados ou reprovados diante de Deus. Não é. Nós não podemos confiar essa avaliação à nossa consciência. Então, se eu pratico alguma coisa e a minha consciência não pesa por praticar isso, mas a palavra de Deus condena a minha conduta, eu estou reprovado, ainda que a minha consciência não pese por isso. Então eu pratico isso daqui, só que praticar isso não pesa a minha consciência, mas a palavra condena essa conduta, condena. Então eu estou reprovado, ainda que não pese a minha consciência. Porque o instrumento seguro para fazer uma avaliação dessa não é a nossa consciência, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra que traz luz e esclarecimento como um tribunal absoluto para fazer uma avaliação como essa da nossa vida diante de Deus. Então nós não podemos confiar essa avaliação à nossa consciência, irmãos. Lembra que eu contei o testemunho do Chile? Que eu fui a primeira vez lá em 2014, né? Quando eu estava voltando na janelinha do avião, olhando as cordilheiras dos Andes, coisa mais linda, né? Aí começou a subir aquela sensação no meu coração. Uau! Eu fui usado por Deus para ministrar em outro país, em outro idioma, de avião, passando por cima das cordilheiras dos Andes. E começou a subir no meu coração essa sensação de que eu era alguém aprovado só porque eu estava sendo usado. Ali eu tomei o meu primeiro croque e me assustei quando essa palavra veio denunciar esse conceito errado dentro de mim. Me sacudiu. Eu olhei para dentro e falei: ah, miserável. Estava ali.
avalie esse conceito. Então, eu fui buscar, explorar um pouco mais tudo isso, até que eu li uma nota do Jorge Mitian, onde ele fazia algumas perguntas, e eu anotei essas perguntas no meu bloco de notas, e eu frequentemente, com muita constância, eu leio e me pergunto e me avalio com essas perguntas, e eu gostaria de compartilhar com vocês essas perguntas. A primeira pergunta é: Deus aprova a minha conduta? Segunda pergunta: tem coisas na minha vida que me envergonhariam se meus irmãos soubessem? Tem coisas na minha vida que me envergonhariam se meus irmãos soubessem? Terceira pergunta: eu vivo uma vida santa ou vivo na prática de pecado? Eu vivo uma vida santa ou vivo na prática de pecado? Quarta pergunta: eu tenho caído em pecados sexuais? Eu tenho caído em pecados sexuais? Quinta pergunta: eu minto? Sexta pergunta: eu estou limpo no manejo do dinheiro? Sétima e última pergunta: eu estou em paz com todos os meus irmãos? Então essas perguntas, irmãos, eu me faço, me avalio, me coloco diante de Deus, elas me batem sem dó. Há muitos anos já, creio que desde 2014, quando eu tomei esse primeiro croque, eu tenho apanhado dessas perguntas, coisa que me faz muito bem. Então nós precisamos, irmãos, nos avaliar e usar instrumentos seguros para isso. A segunda pergunta é: tem coisas na minha vida que me envergonhariam se meus irmãos soubessem? Acho que aqui já dá para a gente parar, rasgar as vestes, rasgar o coração, chorar a noite inteira, né? Que Deus tenha misericórdia. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. Tua proposta de sermos semelhantes a Jesus não é utopia. Porque Cristo está em nós, a esperança da glória. Então nós precisamos tomar cuidado com a consciência cauterizada. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4, 2. Então ele está falando aqui a respeito
de pessoas que cauterizaram a sua consciência. Gente, o que é consciência cauterizada? O que é consciência cauterizada? A pessoa se torna insensível. A pessoa se torna insensível, exatamente. Ele cauterizou a consciência. Então, como que uma pessoa cauteriza a própria consciência? Não é do dia para a noite. A pessoa não acorda de manhã, hoje eu vou cauterizar a minha consciência. Não é assim. É um caminho. É um caminho. E ele vai cauterizando a consciência assim. Ele comete um pecado, aí dói, a consciência acusa, ele chora, confessa, pede perdão, levanta e continua andando. Aí ele vai lá, volta a cometer o mesmo pecado de novo. Aí a consciência acusa mais ou menos, dói um pouco, pede perdão, não confessa e continua caminhando. Aí volta a cometer o mesmo pecado de novo. Aí a consciência acusa um pouquinho, não confessa, não pede perdão e continua a caminhada normal. Aí volta a cometer o mesmo pecado de novo. Aí a consciência já nem acusa mais, aí cauterizou a consciência. Esse é o caminho para cauterizar a consciência. Como Deus quer uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, mas santa, nós não podemos chegar num nível miserável de consciência cauterizada. Não podemos. Outro ponto que nós precisamos tomar muito cuidado, além da consciência cauterizada, é tomar cuidado com a hipocrisia. É interessante, porque a hipocrisia é o rasgo, o traço do caráter que Jesus combateu com mais dureza no seu ministério. Quando você lê ali o Evangelho de Mateus, você vê ali a maior parte de Jesus com as crianças no colo, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, não impeça as crianças que venham a mim, ele fazendo cura, milagre. A hora que ele vai chegando ali no Mateus 23, o vocabulário dele muda, ele parte para cima dos fariseus com uma linguagem que ele nunca usou antes. Até no Evangelho de Lucas nós podemos ver, no capítulo 11, versículo 44, Lucas 11, 44, olha o que Jesus fala para os fariseus: ai de vós que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então Jesus, ele estava dizendo que os fariseus e os intérpretes da lei, eles eram como sepulcros, ou seja, do lado de dentro era podre, e eles passavam desapercebidos pelos homens, mas não por Jesus. E Jesus confrontava a hipocrisia deles, e eles ficavam ofendidos com Jesus. Por exemplo, no próximo versículo aí do 45, Lucas 11, 45, olha o que a reação deles. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Jesus confrontava a hipocrisia deles e eles ficavam ofendidos. Para os seus discípulos, Jesus dizia que eles tinham que se guardar do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Em Lucas 12, do 1 ao 3, diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: por
quê? Porque ele sabia que os seus discípulos seriam os futuros líderes da igreja. E Jesus precisava dar um remédio para eles, preventivo. E ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado em cima dos telhados. Sem dúvida, a hipocrisia foi o traço de caráter que Jesus reprovou com mais dureza no seu ministério. Nós vivemos em uma sociedade onde a hipocrisia é abundante em todos os níveis, né? Se cuida muito da aparência, da imagem, muito mais do que ter uma vida reta e íntegra. Existe demasiada simulação, fingimento, falsidade, mentira, manobras, arranjos, gambiarra, malandragem, corrupção, manipulação. E quando as pessoas olham para nós, igreja, espera algo mais do que isso. Mas se eles nos verem jogando papel na rua, furando fila, falando palavrão, mentindo, dirigindo sem carta, não paga as dívidas, em Tito capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados. Olha a palavrinha aí de novo. Tito 1, 16. Em Mateus 23, irmãos, Jesus, com o objetivo de vacinar os seus discípulos contra a hipocrisia, porque sabia que eles seriam os futuros líderes da igreja, ele dá 4 advertências que eu acho bombásticas. Em Mateus capítulo 23, a primeira advertência está do 1 ao 3, Mateus 23, do 1 ao 3, a primeira advertência contra a hipocrisia. É a seguinte: não pregar, nem ensinar aquilo que não vivemos. Está escrito em Mateus 23, do 1 ao 3, ele diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Por quê? Porque dizem e não fazem. Então essa é a primeira advertência de Jesus contra a hipocrisia. Nós não podemos pregar nem ensinar aquilo que não vivemos. Segunda advertência de Jesus à hipocrisia, está em Mateus 23, versículo 4. Nós vamos seguir a sequência aí. Segunda advertência de Jesus contra a hipocrisia, Mateus 23, verso 4. Qual é a advertência? Não exigir dos outros aquilo que nós não praticamos. Não podemos ser legalistas com os outros e permissivos conosco mesmo. Essa é a advertência. Mateus 23, verso 4. É a segunda advertência de Jesus contra a hipocrisia. A advertência é: não exigir dos outros aquilo que nós não praticamos. Não podemos ser legalistas com os outros e permissivos conosco. Mateus 23, verso 4 diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então o que estava acontecendo aqui? Eles estavam exigindo dos outros aquilo que eles não praticavam.
Era legalista com os outros e permissivo consigo mesmo. Isso é um traço de hipocrisia. Nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós não praticamos. Eu não posso ser legalista com o meu irmão e permissivo comigo. Terceira advertência de Jesus à hipocrisia. Está em Mateus 23, do 5 até o 7. Mateus 23, do 5 ao 7. É a terceira advertência de Jesus quanto à hipocrisia. Qual é a advertência? Não buscar ostentação, fama, título, popularidade e aplausos. Não buscar ostentação, fama, título, popularidade e aplausos. Mateus 23, do 5 ao 7. Ele diz o seguinte: praticam, pois, todas as suas obras com o fim. Aqui mostra o que eles estavam buscando. Com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. O problema não era praticar, o problema era buscar essas coisas. Eles tinham a intenção de, esse que é o problema. O problema é que tinham a intenção de buscar ostentação, fama, título, popularidade e aplausos. Isso é um traço de hipocrisia. Quarta advertência de Jesus quanto à hipocrisia. Está em Mateus 23, do 8 até o 12. Mateus 23, do 8 ao 12. Pensando aqui, espero que a janta não seja indigesta depois de uma dessa aqui. Não quero estragar a janta, pelo amor de Deus. Quarta advertência de Jesus quanto à hipocrisia. Mateus 23, do 8 ao 12. Qual é a advertência? Não buscar que os irmãos se dirijam a nós usando o título de ministério que Deus nos deu, seja pastor, mestre, apóstolo, padre ou outro. Não buscar que os irmãos, o problema é buscar isso, entende? O problema é ostentar isso. Esse que é o problema, buscar isso. Não buscar que os irmãos se dirijam a nós usando o título do ministério que Deus nos deu, seja pastor, mestre, apóstolo, padre ou outro. O texto é Mateus 23, do 8 ao 12. Olha o que ele fala: vós, porém, não sereis chamados mestres, porém um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Não tem problema a gente chamar o nosso pai de pai, os nossos pastores, pai na fé, de pai na fé, não tem problema. O problema é a gente buscar que os irmãos se dirijam a nós. Esse que é o problema. Eu chamo o Toninho de pai na fé, é meu pai na fé. Não tem problema isso aí. O problema é eu exigir, eu buscar que os irmãos se dirijam a mim usando o título do ministério que Deus nos deu. Então, por exemplo, tem lugares que eu vou e eles falam: oi, pastor Márcio. Oi, pode me chamar de Márcio, nós somos família. Amém, irmãos?